Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 5/12 de 2025, são 16 horas, 4 horas da tarde. Nós estamos aqui no centro de Maceió, Alagoas, aqui na Praça dos Martírios, e nós vamos começar a pregar a palavra de Deus. Eu convido você a assistir esse vídeo, assistir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, tá bom? Nós estamos aqui com uma caixa de som, pedestal. Nós vamos ali anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, estou aqui no meu horário de trabalho, nós paramos um pouco aqui e agora nós vamos anunciar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, continue orando por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e se arrepender será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, não é religião, não é meio de vida, não é comércio. Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas foram escritas para aviso nosso, para aviso do homem. Há muito tempo, Deus tem avisado sobre o dia do juízo. Há muito tempo que, por meio dos profetas, usando a palavra de Deus, revelando ao homem qual é o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia diz que é o prazer de Deus, que é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Em João 8:32, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe algo que afasta o homem de Deus, que impede que Deus ouça as orações do homem, o pedido do homem, que é o pecado. No livro de Isaías, capítulo 59, a Bíblia diz assim: que eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os ouvidos de Deus fechados para ouvir, mas as iniquidades do homem, o pecado do homem, fazem separação entre o homem e Deus. Deus fez o primeiro homem sem pecado. Deus fez a primeira mulher sem pecado. Adão e Eva viviam no paraíso, tendo comunhão com Deus por meio da palavra de Deus. Deus, o Criador, fez o homem do pó da terra, soprou nos narizes do homem e fez o homem alma vivente. O homem que foi feito do pó da terra, a mulher que foi feita da costela do homem. Ambos foram feitos para ter comunhão com Deus. A prova disso é que Deus todos os dias ia conversar com o homem no jardim do Éden. Não havia religião católica, não havia religião evangélica, não havia nenhum tipo de religião. Não havia estátua, não havia crucifixo,
Não havia nenhum objeto de fé. Havia a obediência a Deus, a comunhão com Deus, por meio da obediência, por meio da misericórdia, por meio da graça de Deus. Quando o homem, juntamente com a mulher, deu ouvido à voz de Satanás, que pecou contra Deus, eles perderam a comunhão com Deus. Eles foram destituídos da glória de Deus, foram expulsos do paraíso, porque Deus havia dado um mandamento para o homem. Deus havia dado uma ordem para o homem. Deus havia feito uma recomendação, um alerta para o homem. E é isso que a palavra de Deus continua fazendo, dando um alerta, recomendando, dando mandamento, dando ordem, dando sentença. E a palavra do Senhor diz assim: que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem plantar, isso também colherá, ceifará. A ordem de Deus para Adão e Eva: Deus fez o homem macho e fez a mulher fêmea, e deu um mandamento para esses dois. Apareceu Satanás e falou para eles fazer totalmente ao contrário, que eles não iriam sofrer a consequência que Deus havia dito, que seria a morte, mas que eles seriam igual a Deus, que Eva seria igual a Deus. Mas Deus havia dito: não coma do fruto que está no meio do jardim, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. E isso aconteceu. Eles deram ouvido ao diabo, que usou a serpente e que enganou a Eva, e Eva enganou Adão. E assim Deus foi lá punir, cobrar deles, falar com eles: Adão, onde é que você está, Adão? E Adão disse: Senhor, eu estou escondido. A mulher que o Senhor me deu fez eu pecar, me enganou, deu uma desculpa para Deus. Mas Deus não aceita desculpa daqueles que já ouviram a palavra de Deus. Deus não aceita desculpa do homem, porque o homem já tem sido orientado e avisado sobre a sentença do fogo do inferno, sobre a sentença da condenação eterna. E a Bíblia diz que Deus foi lá falar com Eva. Eva reclamou, falou que era a serpente. A serpente me enganou. O fato é que Deus puniu a serpente, puniu Eva e puniu Adão. Todos são conhecedores da palavra de Deus. Adão era conhecedor da recomendação e do mandamento de Deus. Eva também. A serpente também. O diabo também. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. E eles foram expulsos do paraíso. Eles perderam a comunhão com Deus. E eles foram destituídos da glória de Deus. Então foi assim no princípio. Tem muita gente dizendo assim: eu frequento a religião tal, eu faço tal prática, porque desde o começo do mundo que é assim. Tem muita gente dizendo: a minha religião que é a certa, a minha tradição que é a certa, a minha cultura que é a certa, a minha igreja que é a certa. Mas
o fato é que no princípio não havia nenhuma religião, no princípio não havia nenhuma estátua, no princípio não havia nenhuma cultura, nenhuma tradição, no princípio não havia nenhuma igreja. O que havia era um homem e uma mulher tendo comunhão com Deus, conversando com Deus, Deus visitando eles todos os dias, porque ambos haviam recebido a palavra de Deus e o Espírito de Deus dentro deles, o Espírito de vida. O que aconteceu foi que esse homem, essas criaturas feitas por Deus, que receberam um corpo feito do pó da terra, que receberam um espírito de vida dado por Deus, eles, mesmo tendo comunhão com Deus, eles mesmo, Deus visitando eles todos os dias, eles receberam uma palavra totalmente diferente da palavra que Deus havia dado para eles. E Eva deu ouvido e obedeceu a palavra contrária à palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia Sagrada, que as Escrituras, que a palavra de Deus, não é propriedade de religião. A palavra de Deus está acima da igreja. A palavra de Deus está acima da criatura. A palavra de Deus está acima do homem, acima do coração do homem, do pensamento do homem. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem conhecerá o coração? Mas Deus é o que sonda o coração. Deus é que conhece o homem por dentro e por fora. Então, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, a pregação da palavra de Deus, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com denominação religiosa, nem com catolicismo romano, nem com religião evangélica, nem com espiritismo, nem com judaísmo. A palavra de Deus é do céu, o reino de Deus é do céu, não é desse mundo. As pessoas estão confundindo tradição religiosa com mandamento de Deus. As pessoas estão confundindo regras da religião com o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é puro, é santo, é reto e é perfeito. E a lei de Deus foi feita para apontar o pecado do homem e conduzir o homem a Cristo. Porque a lei não salva, a igreja não salva, a religião não salva, mas Cristo Jesus é aquele que salva o homem, que perdoa o homem de todo tipo de pecado. E a Bíblia diz que por um único homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Antes, ser humano que tinha comunhão com Deus, sem necessidade de religião nenhuma, porque o próprio Deus se manifestava diante deles com a palavra, pecou. O que é pecado? Pecado é quebra da lei. Pecado é quebra do mandamento de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos com a nossa natureza caída, pecaminosa. Todos nós nascemos condenados para ir para o inferno. Foi por isso que Deus, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que recebeu o mandamento dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. A Bíblia diz que Deus procurou um justo na terra e não achou.
não achou. Por isso ele enviou o seu filho Jesus para pagar pelos nossos pecados. Jesus carregou os nossos pecados na cruz do Calvário. Aleluia. Morreu por nós como forma de pagamento para ser hoje o intercessor do homem, para ser o único intercessor entre Deus e o homem. Louvado seja Deus para sempre. Eu vim aqui nessa tarde, nesse fim de dia, dizer para vocês: o dia do juízo de Deus está se aproximando. O dia da ira de Deus está se aproximando sobre a terra. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que seja apagado os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida. Sua religião não vai poder fazer nada pela sua alma depois que você partir para a eternidade. Ser católico não salva, ser evangélico não salva. Somente o homem recebendo o que Cristo Jesus fez na cruz por nós pode livrar o homem da condenação eterna. Se o homem morrer sem o advogado que é Jesus, para ser justificado diante do trono do grande juiz, ele será condenado. Por isso eu digo para vocês: enquanto é tempo, entregue a alma de vocês para o Senhor Jesus, porque um dia a morte vai bater na porta de cada um ser vivo. Só existe duas opções para o homem chegar na eternidade: ou ele é arrebatado para o céu na volta de Jesus, ou ele enfrentará a morte física. Duas opções para o homem chegar na eternidade, mas o caminho é um só. Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus não olha se você tem dinheiro ou se você não tem. Deus não olha a cor da sua pele. Deus não olha a sua nacionalidade nesse mundo. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai. Aleluia. Que adorem ao Pai, a Deus, em espírito e em verdade. Eu vou ler um texto das Escrituras que está escrito no Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e resplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e refresque minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida,
e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele disse, o rico: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não tenhas também, para que também não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: não, pai Abraão, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essas palavras aqui são as palavras de Jesus Cristo, direcionados a todos aqueles que querem que a sua alma escape do fogo do inferno, da condenação eterna. A Bíblia conta aqui a história de 2 pessoas aparentemente iguais, todas feitas de carne e osso, todas tendo as mesmas oportunidades diante de Deus para o arrependimento e para a salvação. Porque Deus fez todo homem, toda mulher igual. Deus fez o homem macho e a mulher fêmea, e colocou e deixou a palavra de Deus para todos. Nessa história que Jesus contou, Jesus falou que existia um homem muito rico, um homem que vestia a melhor roupa, tinha uma bela casa, andava no melhor carro da época, tinha tudo do bom e do melhor. Todos os dias ele dava uma festa, todos os dias era churrasco, todos os dias era bebida, todos os dias era curtição, mulherada, tudo que os prazeres da carne dava para ele, ele aproveitava. Tudo aquilo que satisfazia a vontade da sua carne e que o dinheiro podia proporcionar para ele, ele fazia. Ele fazia. E a Bíblia diz que ele vivia de forma regaladamente, esplendidamente, aproveitando o mundo, aproveitando os prazeres. É por isso que a Bíblia diz assim, que o caminho para o inferno é largo, a porta para o inferno é larga, e muitos são os que entram por ela. Muita gente que entra pela porta larga. A porta larga, o caminho largo, é o caminho que você pode fazer tudo que vem na telha, tudo que vem na sua cabeça, tudo que vem no seu coração, toda vontade da sua carne, é a porta larga, é o caminho largo. O homem nasceu com a natureza caída e pecaminosa diante de Deus, e nós não podemos fazer a vontade do nosso corpo, nem da nossa carne, porque Deus deu para nós o seu mandamento, a sua palavra, o seu conselho, expressa para nós a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus. E todos aqueles que se opõem à vontade de Deus, o conselho do Pai, ele trilha pelo esse caminho largo, que o final desse caminho largo é a condenação eterna, o inferno. O inferno. Esse homem era rico, e é isso que o mundo procura. O mundo procura riqueza, o mundo procura satisfação pessoal, o mundo procura viver sentindo os prazeres da carne, os prazeres do mundo, a glória do mundo. Mas a Bíblia diz que os prazeres do mundo passam,
que os prazeres da carne passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é essa palavra que há de julgar todos nós no dia do juízo. Não pensem vocês que morreu, acabou. Não pensem vocês, louvado seja Deus, que morreu, pronto, está tudo resolvido, acabou. E tem muita gente dizendo: não, morreu, descansou. Descansou se você foi para o paraíso, se você estava nos caminhos dos mandamentos do Senhor Jesus. Mas se você estava fazendo os prazeres da sua própria carne, se você está seguindo a tua religião, se você está seguindo os teus próprios caminhos, o final desse caminho é inferno, é morte eterna, é destruição eterna. Deus não tem religião. Deus é Espírito e Ele é Santo. E a Bíblia diz que esse homem rico, ele vivia, todo mundo achando que ele era feliz, todo mundo querendo ser ele. Tem gente achando que para ser feliz ele precisa de dinheiro. Tem gente achando que para ser feliz precisa ter a fama e a glória de algum famoso aí do mundo. Não, a única felicidade verdadeira é aquela no qual o homem recebe de Deus o Espírito Santo, a palavra de Deus no seu coração e na sua vida. A Bíblia diz que na porta daquele rico havia um mendigo. Esse mendigo, o nome dele era Lázaro. Ele vivia sentado, cheio de perebas, de chagas, de feridas, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, vivia sentado, mendigando. E a Bíblia diz que ele desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico, do prato do rico, e nem isso ele tinha. O que ele tinha eram alguns cachorros que vinham até ele, lambiam as suas chagas, as suas perebas, e ele desejava um pouco de migalha que caía do prato do rico, mas isso não tinha. Mas uma coisa o mendigo tinha, uma coisa aquele pobre tinha: temor a Deus. Reconhecia quem ele era e quem Deus era. O grande problema da humanidade não está apenas no fato de ser pecador, porque pecador todos nós somos. A grande questão é: quem é que reconhece o que Jesus fez? Quem é que aceita o mandamento de Deus na sua vida? Quem é que realmente entende que precisa de um advogado diante de Deus? Porque se nós morrermos na situação em que nós nascemos, pecadores, iremos parar no inferno. Glória a Deus. A morte veio e levou o rico. A morte veio e levou o pobre. Tem gente diante de Deus se fazendo de coitadinho. Tem gente diante de Deus se fazendo de coitado. Tem gente diante de Deus querendo se justificar porque se acha bom, porque ajuda o pobre. Outros acham que vai ter um lugarzinho no céu porque já sofre muito aqui. Mas não é isso que as Escrituras dizem. O que a palavra de Deus diz é assim: Jesus dizendo: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo, e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. A Bíblia diz que a morte veio e levou o rico. A morte veio e levou o rico. O rico acordou no inferno, acordou no lugar de tormento. A Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele vê aquele lugar em chamas, em tormento. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que
os anjos de Deus, na hora da morte, veio buscar a alma do mendigo, a alma do pobre, não porque ele era pobre, não porque ele era mendigo, porque Deus não está interessado no dinheiro de ninguém. O seu dinheiro para Deus é lixo. Deus não está se importando com o teu dinheiro. Deus não quer saber da sua casa, nem do teu carro, nem do teu apartamento, se você quiser. Quem quer o teu dinheiro é o pastor. Quem quer o teu dinheiro é o padre. Quem quer o teu dinheiro é o homem. Deus quer a tua alma. Deus quer o teu corpo. Deus quer a sua obediência. Aleluia. Deus procura pessoas que adorem a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que os anjos de Deus vieram buscar a alma do mendigo, do pobre, e levou para o paraíso. E a Bíblia diz que a morte veio e levou a alma do rico para um lugar de tormento eterno. Os dois viviam na terra. Os dois eram criaturas de Deus. Mas eles tiveram oportunidades, os dois, de buscar a Deus, de buscar ao Senhor Jesus. É por isso que a palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por quê? Amanhã você pode estar morto. Amanhã você pode estar morto, e não importa qual tipo da morte que você vai ter. Louvado seja Deus. O fato é que todos seremos levados para a eternidade, ou encontrar com Deus, ou se encontrar com Satanás. Aleluia. Quando o rico estava no lugar de tormento, ele viu que não tinha mais cachaça no inferno. Ele viu que não tinha mais maconha, nem crack, nem droga no inferno. Ele viu que não tinha bebida, não tinha as riquezas, as roupas, os carros, a casa, o conforto, não. Ele agora estava na eternidade preso, no lugar de tormento. É Deus que quer que o homem vá para o inferno? Não. É um homem que se entrega para o diabo. É um homem que escolhe o caminho a seguir. De certa forma, Jesus se coloca diante do homem como a salvação, e é a salvação, como o único caminho, a verdade e a vida. Isso aqui não tem nada a ver de você ser evangélico. Isso aqui não tem nada a ver de você ir para um templo. Isso aqui não tem nada a ver de que você participar de uma denominação. Não, não, esqueça isso. Isso aqui é Jesus, é a pregação sobre a salvação, sobre o reino de Deus que não é desse mundo. Ele estava no tormento, arrependido porque era um mão de vaca, arrependido porque não ajudava os pobres, arrependido porque nunca se interessou em buscar a Deus, e nunca se interessou em buscar a palavra de Deus. Tem muita gente devoto e devota, tem muita gente que se interessa em seguir o que o padre ensina, o que o pastor ensina, o que a religião ensina, mas nunca parou para examinar o que Jesus Cristo ensinou. Amigo, não siga homem, não siga religiosos, não siga sua tradição, não siga o seu costume, não siga padre, não siga pastores, siga o que Jesus Cristo ensinou. Glória a Deus. Ele estava lá arrependido, no lugar de tormento, diz a Bíblia, mas nada mais poderia ser feito, porque o lugar de aceitação, o lugar de nascer de novo, o lugar de se converter, o lugar de se arrepender, enquanto você está aqui na terra, vivo, louvado seja Deus. Ele estava agora na eternidade preso no lugar de tormento. Nada mais adiantava. Dinheiro não lhe servia mais, prostitutas não lhe servia mais, droga não lhe servia mais, imagem de escultura não lhe servia mais, seu líder religioso não lhe servia mais. Agora ele só tinha um arrependimento, mas era tarde demais. A Bíblia diz que o mendigo, a alma do mendigo foi levado para o paraíso, um lugar chamado seio de Abraão, um lugar de paz, de alegria,
um lugar onde ele ia descansar até o dia da ressurreição. O rico também, só que em uma situação totalmente diferente. O lugar de espera do rico, o lugar de espera do rico era no lugar de tormento eterno. Aleluia. Um poderia ver o outro, mas uma grande separação havia no meio, o abismo. O abismo. Amigo, se arrependa enquanto é tempo. Existe um grande abismo, aleluia, próximo de onde você está vivendo. Larga as drogas, larga a prostituição, larga a idolatria, larga o amor ao mundo. Mas é interessante que o homem só pode ser liberto. Ele é liberto não apenas com um conselho, ele é liberto apenas não com uma recomendação, mas o homem só pode largar a mentira, a idolatria, a prostituição, a cachaça, as drogas, a religião, a vida de pecado, se ele receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quantas pessoas tiram 10, 20, 30, 40 anos de cadeia, de presídio, e quando sai de lá, comete os mesmos crimes e volta de novo? Quantas pessoas recebem todos os dias conselhos dos seus pais para saírem ou não entrarem na vida do crime ou de fazer a coisa errada, mas não adianta. Sabe por quê? Porque ele é escravo do pecado. É escravo do pecado. Mas a palavra do Senhor diz que se pois o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para salvar a todo que se acha perdido. E como é que o homem faz para ser liberto do pecado, da força do pecado, da condenação do pecado, da acusação do pecado? Como é que o homem faz para ser livre dos espíritos malignos que faz ele roubar, que faz ele adulterar, que faz ele mentir, que faz ele traficar, que faz ele usar droga? Porque tudo é um demônio, um espírito maligno que tem atuado nesse mundo, levando as pessoas à destruição e a se afastarem de Deus. Você quer ser livre da maconha? Você quer ser livre do crack? Você quer ser livre da mentira? Você quer ser livre da prostituição? Você quer ser livre da religião? Porque tem gente achando que o único pecado diante de Deus é ser maconheiro, ou é ser traficante, ou é ser ladrão. Não. Adorar imagem de escultura também é pecado. Ser um religioso e rejeitar o que Jesus fez na cruz também é o mesmo pecado do traficante, do maconheiro e do cachaceiro. Não existe diferença diante de Deus. O que existe de diferença são as consequências aqui na terra. Mas após a morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo. Se você não quiser enfrentar o juízo de Deus na eternidade, clama ao Senhor Jesus hoje. Jesus veio para os doentes. Você sabe por que hoje você está escutando a pregação da palavra de Deus? Porque Deus tem um propósito de salvação na sua vida. Porque Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para libertar você da mão do diabo, da mão de Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Como é que o homem faz para ser livre, ser liberto, ter uma nova vida? Como que o homem faz? Procurar uma religião evangélica não vai mudar o estado da sua alma. Procurar a religião católica vai piorar o estado da sua alma. Procurar o esporte, a cultura, não, amigo, nada disso muda a sua alma, a sua condição de pecador diante de Deus. Estou falando aqui de arrependimento, salvação, nova criatura diante de Deus. Muitas pessoas não conseguem deixar o que faz. Por quê? Porque é natural do homem fazer o que é errado. É natural da natureza humana fazer o que é errado. Foi por isso que Jesus Cristo, ele disse assim:
Se vocês não nascerem de novo, vocês não podem entrar no reino de Deus. E o homem que ouviu essas palavras disse assim: como é que eu posso nascer de novo? Eu já sou velho. Como é que eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe e nascer? Jesus então falou para ele: você tem que nascer da palavra de Deus, você tem que nascer do Espírito de Deus, você tem que nascer da água, que é a palavra de Deus. A água é a palavra de Deus. Nascer do Espírito de Deus. Tudo que você aprendeu com a sua mãe, tudo que você aprendeu com o padre, tudo que você aprendeu com o pastor, tudo que você aprendeu com a religião, tudo que você aprendeu com o mundo, esquece e aprenda de Deus, aprenda com o que Jesus ensinou. Aleluia, aleluia. Jesus está disposto a te perdoar agora, hoje, mas tem que se arrepender, tem que crer, tem que se converter, tem que se esforçar a pedir misericórdia ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim: vocês me encontrarão se vocês me buscarem, vocês me clamarem de todo o vosso coração. Aleluia. Um rico, no lugar de tormento, após a sua morte, quando acorda no inferno, ele olha para a sua frente e vê aquele homem que era um mendigo, que não tinha nada nessa terra, mas tinha temor de Deus, e por isso agora a eternidade dele, ele ia passar no paraíso. Glória a Deus. Seu dinheiro não pode comprar nada de Deus, não pode. Suas obras humanas não podem mudar o estado da sua alma, não pode. A Bíblia diz que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Deus quer arrependimento. Aleluia. O dia da vingança do Senhor Deus está chegando. Está chegando um dia em que Deus irá destruir essa terra. Está chegando o dia em que Satanás irá governar essa terra. As profecias estão se cumprindo. Jesus disse que no final dos tempos haveria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome, falsos profetas, falta de amor. Glória a Deus, glória a Deus. E está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. Satanás sabe que o dia de ser julgado e ser lançado no lago de fogo e enxofre está chegando. E ele está conseguindo enganar a maior quantidade possível de pessoas sobre a face da terra. Como é que o diabo está enganando as pessoas, dando tudo o que elas querem? O que é que as pessoas mais querem? Satisfação pessoal, cachaça, bebida, droga, sexo, prostituição, riqueza, fama, religião. É o que as pessoas querem. As pessoas querem. Mas o reino de Deus não é desse mundo. Jesus, ele falou em João dizendo: a semente que não morrer não pode dar fruto. Enquanto Satanás coloca na cabeça das pessoas conseguirem riqueza e aproveitar as vaidades do mundo, o Senhor Jesus está dizendo: vocês precisam morrer para o mundo, morrer para as suas vontades, morrer para vocês mesmos e viver para Deus. Jesus disse que aqueles que receberem as riquezas do mundo, os prazeres do mundo, aqueles que amarem o mundo, não receberão a vida eterna, a riqueza eterna. Aquele rico que estava no tormento, no inferno, falou: Pai Abraão, eu estou vendo o mendigo, aquele que era mendigo na terra,
aquele que não tinha nada na terra. Estou vendo ele aí no paraíso. Faz com que ele molhe a ponta do seu dedo com água e vem aqui no inferno refrescar a ponta da minha língua, que eu estou aqui me queimando nesse tormento. Aleluia, louvado seja Deus. E Abraão, a Bíblia diz que falou assim: não, quem está aqui não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Não existe reencarnação. Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, com grande poder e grande glória, e disse: todo o poder foi me entregue nos céus e na terra. Maria não tem poder, Padre Cícero não tem poder, Padre não tem poder, Pastor não tem poder, eu não tenho poder. O poder é somente de Jesus, somente de Jesus. E Ele dá esse poder a quem Ele quer. Glória a Deus, aos seus servos, aqueles que são tementes. Não vai adiantar, depois que você morrer, a sua família encomendar ao padre uma missa de sétimo dia. Não vai adiantar, depois que morrer a família, encomendar ou pagar ao padre uma missa de sétimo dia, porque isso é mentira de padre, isso é engano de religião, isso é mentira de Satanás. Depois da morte segue-se ao juízo. Ou é céu ou é inferno, ou é lugar de tormento, ou é o paraíso, lugar de espera. Não adianta você pedir para Maria, porque Maria foi uma criatura, uma serva de Deus. Maria não tem nenhum poder para interceder a Deus por ninguém, porque Maria foi uma pecadora, Maria foi uma criatura, mas era uma serva de Deus, que está aguardando no paraíso o dia da ressurreição para poder entrar no céu. A Bíblia diz: só existe um intercessor, não é uma intercessora. Só existe um mediador, não é uma mediadora, entre Deus e os homens: Jesus Cristo. O diabo está enganando vocês. O diabo está enganando vocês usando os padres, usando religião, para colocar outras coisas no lugar do sacrifício de Jesus. Se alguém disser para você que para ir para o céu tem que ser evangélico, isso é mentira. Você tem que ser nascido de Deus, nascido da palavra de Deus, ser temente a Deus e receber Jesus. Se alguém disser para você que você tem que ser católico, tem que ser devoto para poder ir para o céu, isso é engano. Deus não tem religião. Nós precisamos receber a salvação de Jesus Cristo na nossa vida para poder ter vida eterna. Aquele rico que acordou no tormento eterno, ele viu que o mendigo não conseguiu nada na vida aqui, mas ele conseguiu, ou seja, recebeu a salvação. A salvação é de graça para todos nós. O que é que o homem precisa fazer para ser salvo? O que é que a mulher precisa fazer para ser salvo? Primeiro, reconhecer quem é. Quem nós somos? Todos nós pecadores. Todos nós. Segundo, se arrepender dos pecados. Como é que o homem se arrepende dos pecados? Sabendo o que é pecado e o que não é pecado. Como é que você sabe o que é pecado e o que não é pecado? Você sabe conhecendo a lei de Deus, conhecendo os mandamentos de Jesus Cristo. As pessoas conhecem somente o que o padre falou para elas. As pessoas conhecem somente o que os falsos pastores falaram para elas, o que a tradição da igreja falou para ela, o que a tradição da religião falou para ela. Precisa-se se conhecer o que Jesus ensinou para a salvação. É Jesus o dono do céu, não é o homem. Aleluia. Aquele rico sabia que estava condenado, sentenciado, que não havia mais perdão para ele, porque ele já tinha passado a oportunidade. Eu quero dizer para você: não perca a oportunidade de ser perdoado por Jesus. Não perca. Não percam a oportunidade de receber o perdão de Deus. O perdão de Deus é para aqueles que se arrependem, para aqueles que pedem. Deus não quer saber qual é a sua religião. Deus não tem religião.
O chamado da palavra de Deus aqui não é para você ser evangélico, não é para você ser católico, não é para você ser espírita, não. É para você ser um servo de Deus, crer no que Jesus fez e dizer: Senhor, eu sou um pecador, Senhor, não deixa a minha alma para o inferno. A Bíblia diz assim, que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Louvado seja Deus. Aquele rico no lugar de tormento no inferno falou: olha, Abraão, eu tenho 5 irmãos que estão lá na terra, eu tenho 5 irmãos, e eles vão vir aqui para o inferno também, porque ele está no mesmo caminho que eu estou, um caminho que não está nem aí para as coisas de Deus, um caminho que as pessoas vão para a religião, um caminho que as pessoas vão para o mundão, aleluia, mas não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus porque não conhecem Jesus, não conhecem Jesus porque não conhecem os ensinamentos de Jesus, não conhecem Jesus porque não provou do amor de Jesus na sua vida, não se tornaram testemunhas vivas do que é a salvação e o poder de Deus. Eu tenho 5 irmãos, Abraão. Faz com que Lázaro ressuscite e volte lá e fala para eles que eu estou no lugar de tormento, para eles não virem para cá. Mas Abraão falou para aquele rico, para o rico não, para o homem que se achava que era rico. Tem gente que se acha, né? Tem gente que acha o máximo encher a cara de cachaça, se prostituir, adulterar, ficar com um e com o outro, pintar e bordar, ter dinheiro, ter poder de compra, ou ser um prefeito, ou ser um vereador, ou ter uma posição na religião, ou ter uma posição na sociedade. A Bíblia diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é mais importante para você hoje? O que é mais importante para você? Viver aproveitando o mundo e perder a vida eterna? Então entrega a sua alma para Jesus. É você, não é o padre, não é o pastor, não é o evangélico, não é a religião. A salvação ela é individual, e Deus não está procurando multidão, está procurando pessoas arrependidas e que queiram Jesus. Se arrependa enquanto é tempo, porque o dia da sua morte está chegando. Está chegando. O dia da volta de Jesus se aproxima. O mundo está caminhando para um caos. O mundo está caminhando para algo que vocês nem imaginam. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, o diabo, está enganando as pessoas. É o que ele tem de maior especialidade em enganar. O diabo é especialista em enganar, é especialista em roubar, é especialista em destruir. Não somente o diabo, mas o falso pastor também faz isso. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão falou para aquele rico dizendo: olha, lá na terra tem a palavra, lá na terra tem as escrituras, lá na terra tem os profetas, que eles ouçam, que eles ouçam. Mas aquele rico, no lugar de tormento, insistiu em dizer: não, pai Abraão, se Lázaro ressuscitar eles vão acreditar. Mas ele recebeu uma negativa da parte de Abraão, dizendo para ele que eles ouçam a palavra, que eles ouçam os mensageiros de Deus. Eu quero dizer para você nessa tarde: o único meio do homem ser salvo não é por meio de uma religião. Religião vai levar você para o inferno, qualquer uma delas. O único meio do homem ser salvo é somente por meio da palavra de Jesus Cristo. Se arrependa, amigo, enquanto é tempo. Se arrependa dos seus pecados e busque ao Senhor Jesus Cristo. Você não deve mais nada para o diabo. Jesus Cristo pagou, Jesus Cristo carregou os seus pecados na cruz do Calvário. E agora a dívida
a cédula que era contra nós, aleluia, está agora com Cristo. Com Cristo, a nossa dívida está com Cristo. É por isso que é só Jesus quem salva. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 19, e o versículo, Lucas capítulo 18, melhor dizendo, Lucas 18, capítulo 18, versículo 18, a Bíblia diz: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? A gente olha para um lado e olha para o outro, e o que a gente vê é muitas pessoas religiosas, cada um com a religião, com uma cultura, com uma tradição. Louvado seja Deus. Mas as pessoas não entendem. Depois a gente conversa. Louvado seja Deus. As pessoas não entendem. Não entendem que nenhuma religião salva. As pessoas não entendem que houve dois períodos na vida da humanidade. O primeiro período da humanidade foi da criação do primeiro homem e da primeira mulher até Cristo. Até Cristo existia um meio que Deus providenciou para a humanidade se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, que era por meio do sacrifício. Um sacrifício que representava o que Jesus Cristo vinha fazer em definitivo. Antigamente, uma pessoa, para ter o seu pecado perdoado, ela tinha, louvado seja Deus, que ter um cordeiro, pegar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, tocar fogo na carne, derramar o sangue desse cordeiro, oferecer a Deus um sacrifício. A morte de um animal representava que esse animal estava carregando o pecado daquele pecador que oferecia aquele animal. Esse pecador, esse homem, tinha que matar esse animal, derramar o sangue dele, tocar fogo na carne dele, simbolizando que esse cordeiro estava levando a culpa do pecador. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a Bíblia diz que para que haja remissão de pecado, é necessário que haja derramamento de sangue. Por quê? Porque o nosso pecado está no nosso sangue. Nós já nascemos pecadores de nascença, já nascemos com a nossa natureza caída. É por isso que Maria, que foi mãe de Jesus, não pode perdoar você, nem pedir a Deus por você, porque o sangue dela era o sangue de seus pais, sangue de pecadores. Somente o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós, o verdadeiro Cordeiro, Santo Cordeiro, Jesus não foi gerado através de um ato sexual. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então Jesus não era filho nem de José, nem filho da Maria. Jesus era filho de Deus. Sabia disso? Sabia. Maria foi usada, teve a sua barriga emprestada para Jesus, para Deus, para que Jesus viesse ao mundo. Jesus, aleluia, encarna. Louvado seja Deus. Toma forma humana, morre por nós, ressuscita por nós e sobe ao céu, e faz uma promessa de um dia voltar para tirar da terra a sua igreja. Mas
O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, falou assim em carne, dizendo: porventura achará fé na terra quando voltar aqui o Filho do Homem? As pessoas estão muito apegadas à tecnologia, as pessoas estão apegadas ao que elas têm, aos que elas conseguem, às suas religiões, às suas tradições, a seus costumes. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. As Escrituras dizem que um homem vai até Jesus e faz uma pergunta a Jesus: o que fazer para ser salvo? O que fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que de bom que eu tenho que fazer? Ninguém é bom. O homem não é bom, bom é Deus. Jesus disse: por que você me chama bom? Só existe um bom, que é Deus. Você conhece os mandamentos? É o mandamento de Deus que diz para nós o que é pecado. Quando a gente lê Êxodo capítulo 20, Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés no monte, para que Moisés falasse para o povo qual era o seu caráter, o caráter de Deus, qual era a vontade de Deus. Deus havia tirado o povo da escravidão lá do Egito e trouxe o povo para o deserto, para que no deserto o povo pudesse ser provado e adorasse a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Moisés sobe ao monte naquela época para falar com Deus. E Moisés lá no monte recebe os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos a palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 20: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Você sabia que a gente está vivendo numa época em que as pessoas odeiam Jesus? Odeiam Jesus? E alguém pode dizer assim: como? O que você está falando? As pessoas odeiam Jesus? Sim. Odeiam a Deus, porque odeiam o mandamento de Deus, odeiam a palavra de Jesus, amam o que o padre diz, amam o que o falso pastor diz, mas odeia o que Jesus ensinou. Jesus disse: olha, perseguiram a mim e vão perseguir a todos que estão e andam na verdade do Evangelho. Jesus disse: eu prego, revelo, mostro a verdade do meu Pai, e vocês não querem. Mas se vir outro em seu próprio nome, ensinando mentira, vocês acreditam, porque vocês se tornaram filhos do diabo. E eles diziam: não, nós temos uma religião, nós somos descendentes de Abraão. Muita gente dizendo: não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu faço isso, eu faço aquilo. Aqueles que não estão na palavra de Deus são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Jesus estava dentro de uma casa e de repente chegou alguém dizendo: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora querendo te ver. E Jesus disse assim: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?
apontou para os discípulos e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O que fazer para ser salvo? Se arrependa. O que fazer para ser salvo? Se converta a Jesus Cristo. O que fazer para ser salvo? Peça perdão ao Senhor Jesus Cristo e ande nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Não adianta ter religião, é novo nascimento, é receber o Evangelho no seu coração e na sua vida e na sua alma. Jesus disse: porque você me chama bom? Só tem um bom que é Deus. Você conhece os mandamentos? E aquele jovem, tendo uma religião, disse: eu obedeço os mandamentos desde pequeno. Ele queria se justificar diante de Deus pelo que ele fazia. Ninguém é merecedor da salvação. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, um presente de Deus. Esse presente de Deus, que é a salvação, é dado a todo homem que pede a Jesus Cristo a misericórdia, a salvação. Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja Deus para sempre. Aquele jovem disse: eu já obedeço desde pequeno, então eu estou salvo. Não é assim. Você não é salvo porque você é evangélico. Você não é salvo porque você tem uma religião. Não. A salvação é para quem reconhece quem Jesus é e recebe o que Jesus fez e está nos caminhos de Jesus, permanecendo firme na salvação que recebeu por meio de Deus, que enviou Jesus, o seu Filho. Glória a Deus para sempre. Cristo vai voltar para tirar o seu povo da terra. Houve uma profecia das Escrituras dizendo que a ciência iria se multiplicar, que a tecnologia iria se multiplicar. Glória a Deus. E nós estamos vendo, estão fazendo robô, estão fazendo carros autônomos que não tem motorista, estão construindo máquinas que daqui a um dia não vai ter necessidade mais de trabalhadores. Glória a Deus. Os homens estão se sentindo que são deuses. As pessoas estão fazendo para si deuses de prata, de madeira, de barro, de gesso. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que maldito aquele que faz uma imagem, maldito aquele que se dobra diante de uma imagem, maldito aquele que tem uma imagem dentro da sua casa. Não importa se é de Maria, se é de Cristo, se é de Benedito, se é de Padre Cícero, a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia Sagrada, o mandamento de Deus diz assim: não façam para vocês imagem de semelhança do que está no céu, nem imagem de semelhança do que está na terra, nem imagem de semelhança do que está nas águas debaixo da terra. Não se dobre diante delas, não se ajoelhe diante delas, não ofereça culto para elas. Jesus disse: tudo que vocês pedirem a Deus, peça ao Pai em nome de Jesus. Não é em nome da Maria, não é em nome do João, não é em nome de homem, é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O único onipresente, onisciente é Deus. Louvado seja Deus para sempre. A lei de Deus aponta para nós que somos pecadores. E se nós quisermos realmente escapar do fogo do inferno, é preciso a gente correr para Jesus. Jesus está dizendo: venham a mim, os que estão cansados e oprimidos. A religião oprime, o pecado oprime, a idolatria oprime. Mas a Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, aí a liberdade em Deus. Então, recebam Jesus na sua vida, peçam perdão a Jesus Cristo, procurem conhecer a Deus,
porque ninguém vai ter desculpa no dia do juízo. Ah, eu sou muito pobre, eu sou mendigo, eu sou necessitado, Deus vai me dar um lugarzinho no céu. Não é assim. Deus não vai ter pena de você porque você é pobre. Deus não vai te dar um lugarzinho bom no céu porque você ajuda as pessoas. Todos nós somos culpados pela morte de Jesus, e todos nós nascemos com a natureza caída e pecaminosa. Por isso nós precisamos nascer de novo, receber uma nova criatura. E isso só pode acontecer na vida do homem quando ele recebe o Espírito Santo, a palavra de Deus, para guiar a nossa vida. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão na palavra, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo os conselhos do mundo, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus. Glória a Deus para sempre. Glória a Deus para sempre. Aleluia. No livro de Levítico, a Bíblia diz assim: não se deitarás homem com homem, como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deitarás mulher com mulher, como se fosse homem, porque isso é abominação diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porquanto até as suas mulheres deixaram o uso natural com o homem, se inflamando homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, mas receberão de Deus a sua recompensa conforme as suas obras. Do céu se manifesta a ira de Deus. Está morrendo um monte de gente, e vai morrer muito mais. Milhares e milhares de demônios vão sair do inferno para matar a terça parte da população. E os que sobraram vivos não se arrependeram dos seus pecados, porque não quiseram deixar de adorar os seus ídolos, suas imagens, os seus demônios, os seus homens, os seus líderes religiosos. Colocam tudo no coração, menos a palavra de Deus. E o salmista Davi falou assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Só tem um jeito de você ser liberto e ter uma nova vida: recebendo a palavra de Jesus no seu coração. Não seja mais enganado. Nós estamos vivendo no fim dos tempos. O tempo está acabando. O tempo está acabando. As pessoas estão achando que são deuses, são rebeldes, estão incrédulos, acham que pode tapear Deus, enganar Deus. Vai para a missa, vai para um culto, vai para uma festinha, canta a músicazinha evangélica. Quando está passando dificuldade, corre para uma igreja A, para a igreja B. Quando está passando dificuldade, é só músicazinha gospel. Mas quando está com dinheiro, quando está nos prazeres da carne, é só música do diabo. Mas a palavra do Senhor diz assim: que os fariseus, que os religiosos são como sepulcro caiados. Por fora é bonitinho, por fora é bonitinha, tem granito, tem cerâmica, tem porcelanato, mas por dentro é cheio de imundícia e carniça. Legal. Seus fariseus hipócritas, seus religiosos hipócritas, Jesus falou assim: vocês não sabem que o que contamina o homem é o que sai de dentro do coração, não o que entra pela sua boca. Ah, Jesus, os teus discípulos disseram aos fariseus: os teus discípulos, Jesus, não seguem a nossa tradição, nem o nosso costume. Os teus discípulos, Jesus, não lavam as mãos antes de comer. Os teus discípulos, Jesus, não seguem a nossa regra da nossa religião. A regra e o costume e a tradição da sua religião não é mandamento de Deus. Não serve para nada. Quem é o pastor diante de Deus? Nada. Quem é o padre diante de Deus? Nada. O que é a tua religião diante de Deus? Nada. Se as pessoas não reconhecerem
quem são e não conhecerem de fato o plano da salvação, não entra no céu. Não entra. O reino de Deus não é feito nem de comida, nem de bebida, mas o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo, dentro do seu coração. Jesus disse que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós. A Bíblia diz que Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homem. Então, igreja católica não é casa de Deus, igreja evangélica não é casa de Deus. Deus não habita em templo feito de concreto nem de tijolo. É dentro de nós que o Espírito Santo tem que estar, e nós precisamos produzir frutos, pregar o Evangelho, viver uma vida representando Jesus em todo lugar que a gente está. Ah, vou para a casa de Deus. Não, não é casa de Deus, é um comércio mesmo. É um comércio. Louvado seja Deus. Leia as Escrituras e busque Jesus enquanto é tempo. Para sempre ser louvado. Para ser louvado. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Quem quiser receber a palavra de Jesus, quem quiser receber Jesus, é somente clamar a Ele, é somente pedir a Ele. No livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei, eu com ele e ele comigo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então, enquanto é tempo, peça perdão a Jesus e receba Jesus. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, graças a Deus. São 15 para as 6. Nós terminamos agora de pregar a palavra de Deus, aqui na praça. E graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de anunciar o Evangelho. E eu quero registrar aqui para os irmãos, amém? Então concluímos agora, 15 para as 6, começamos às 4 horas. Peço à igreja que ore por nós, nos ajude em oração. Nós estamos aqui, nossa pouca força, anunciando o reino de Deus, amém? Então, dessa maneira, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, a glória de Deus.